Paulo era sim gnóstico. Os cristãos hoje proclamam que são salvos pela fé. No entanto, Paulo era um gnóstico. Fé gnóstica que é fundada sobre o conhecimento espiritual direto. É de uma ordem diferente do que a fé redentora que é abraçada pelos cristãos modernos. Se Paulo é gnóstico ou não, depende da sua perspectiva do que é um gnóstico. A maioria dos cristãos tem sido ensinada nos últimos 16 séculos que os gnósticos eram hereges. Os gnósticos certamente não estavam de acordo com o ponto de vista ortodoxo e, consequentemente, o que estava escrito sobre eles era mais propaganda enganosa, que nem sempre era a verdade, assim descobrimos com os textos de Nag Hammadi. Então, hoje, as tradições da ortodoxia permanecem, e eles lançam uma crítica negativa a qualquer coisa que possa desafiar essa tradição. Assim, a ortodoxia que se transformou na Igreja Católica rejeita ferozmente os gnósticos. Agora considere o que Paulo escreve em suas cartas, pois quero que saibais, irmãos e irmãs, que o Evangelho que foi proclamado por mim não é de origem humana, pois não recebi de uma fonte humana, nem fui ensinado, mas recebi-o através de uma revelação de Jesus Cristo. Gálatas capítulo 1 versículo 11, no dia em que, segundo o meu Evangelho, Deus, por meio de Jesus Cristo, julgará os pensamentos secretos de todos. Romanos capítulo 2 versículo 16. Ora, a Deus que pode fortalecer-te de acordo com o meu Evangelho e a proclamação de Jesus Cristo, segundo a revelação do mistério que foi mantido em segredo por longos séculos. Romanos capítulo 16 versículo 25, esta é apenas uma amostra, há muito que se compreende que há um conflito inerente no Evangelho de Paulo e no Evangelho de Jesus, como ensinado em Mateus e outros Evangelhos. Paulo identifica o que ele escreve como seu Evangelho, revelado a ele e um mistério que foi mantido em segredo. Certamente baseado na definição de gnóstico, Paulo qualifica-se claramente. Paulo é considerado um gnóstico porque ele pregou doutrinas gnósticas em suas cartas que os cristãos modernos são completamente ignorantes. As ideias de Paulo são extremamente dualistas, consistindo em elementos físicos e espirituais. Semeia-se um corpo natural, é levantado um corpo espiritual. Se existe um corpo natural, há também um corpo espiritual. 1 Coríntios capítulo 15 versículo 44, esta é a primeira doutrina gnóstica. Paulo está rejeitando a ressurreição da carne e crê apenas na ressurreição espiritual. Eu declaro a vocês, irmãos e irmãs, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o perecível herda o imperecível. 1 Coríntios capítulo 15 versículo 50, o que está de acordo com o Evangelho de Filipe dos Valentinianos, aqueles que dizem que vão morrer primeiro e depois se levantar estão errados. Se eles não receberem a ressurreição enquanto vivem, quando morrerem, não receberão nada. Paulo prega a predestinação em Romanos, que é novamente uma doutrina gnóstica e a doutrina dos cultos dos mistérios que está de acordo com o excerto de Teodoro, um texto gnóstico valentiniano, pois assim como o demiurgo, secretamente movido por Sofia, sabedoria, acredita que ele age sozinho, assim também com os seres humanos, Paulo ignora as leis da Torá e nos prega que somos redimidos sem as obras da lei. Isto é novamente uma doutrina gnóstica, porque as leis nos foram dadas por um Deus menor chamado Jeová, chamado por demiurgo, enquanto a graça e o amor imerecidos nos foram dados pelo Deus incognoscível dos gnósticos, que residia no pleroma acima de Jeová,
Carta de Ptolomeu para Flora. Outro texto valentiniano é uma leitura importante sobre o assunto. A lei foi ordenada por meio de Moisés, minha querida irmã Flora, não foi entendida por muitas pessoas que não têm um conhecimento preciso nem daquele que a ordenou nem de seus mandamentos. Acho que isso ficará perfeitamente claro para você quando tiver aprendido as opiniões contraditórias sobre isso. Alguns dizem que é uma legislação dada por Deus Pai, outros, tomando o caminho contrário, mantêm teimosamente que foi ordenado pelo contrário, o diabo que causa a destruição, assim como atribuem a moda do mundo a ele, dizendo que ele é o Pai e Criador deste universo. Ambos estão completamente errados, eles refutam um ao outro e nenhum deles alcançou a verdade da questão, pois é evidente que a lei não foi ordenada pelo perfeito Deus Pai, pois é secundária, imperfeita e necessitada de complementação por outra, contendo mandamentos estranhos à natureza e ao pensamento de tal Deus. Carta de Ptolomeu a Flora. Paulo era antissemita e não gostava dos judeus como os gnósticos, pois vocês, irmãos e irmãs, tornarão-se imitadores das igrejas de Deus na Judéia, que estão em Cristo Jesus. Você sofreu de seu próprio povo as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram dos judeus que mataram o Senhor Jesus e os profetas e também nos expulsarão. Eles desagradam a Deus e são hostis a todos em seu esforço para nos impedir de falar aos gentios para que eles sejam salvos. Dessa forma, eles sempre acumulam seus pecados até o limite. A ira de Deus finalmente veio sobre eles. 1 Tessalonicenses capítulo 2 versículos 14 ao 16, Paulo promove a ascensão a vários céus, conforme descrito no Apocalipse. Copta de Paulo. Eu conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Seja no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus sabe. 2 Coríntios capítulo 12 versículo 2, Paulo revela o maior mistério de todas as doutrinas gnósticas, que a totalidade dos poderes divinos, isto é, os 30 íons estranhos do pleroma habitam em Cristo em forma corpórea. Em Cristo habita o pleroma da divindade na forma corporal. Colossenses capítulo 2 versículo 9, o que está de acordo com o que é dito no Evangelho da Verdade, um texto valentiniano. Era espantoso que os éons estivessem no Pai sem se familiarizarem com ele e que somente eles pudessem emanar, visto que não eram capazes de perceber e reconhecer aquele em quem eles eram. Evangelho da Verdade, capítulo 22, versículos 27 e 8 versículo 32, Paulo ensinou a escatologia realizada, que era a escatologia dos gnósticos, de que Cristo pode ser recebido aqui e agora através da gnose, Cristo em você, a esperança da glória. Paulo confirma estas sagradas verdades quando cita as Escrituras e escreve: mas, como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. 1 Coríntios capítulo 2 versículos 9 ao 10. O que Paulo confirma mais uma vez é a realidade que os olhos físicos do homem não podem ver os mistérios de Deus, os ouvidos físicos não podem ouvir os mistérios de Deus, nem pode a mente, que é limitada pelos elementos terrenos que compõem seu corpo físico, cérebro e do sistema nervoso, perceber e compreender os mistérios de Deus, porque o Evangelho de Deus só pode ser revelado ao homem por meio de sua própria alma e naturezas espirituais, quando o estado inerente de divisão foi superado, e só
Então o homem em posição de procurar os profundos mistérios de Deus, Paulo então explica aos crentes em Corinto que, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode conhecê-las, porque são discernidas espiritualmente. 1 Coríntios capítulo 2 versículo 14. Se fracassarmos, então, em atender este grande aviso do apóstolo, seremos para sempre enganados, resultando em nossa iminente morte e morte espiritual, e tendo falhado em seguir a Jesus e andar no caminho, nunca chegaremos a conhecer a verdadeira essência do que Jesus ensinou aos seus fiéis discípulos. Além disso, a ideia de que podemos simplesmente viver e viver de acordo com a cultura e o pensamento deste mundo e descobrir os mistérios de Deus quando passamos desta vida, é da perspectiva de Paulo a morte da alma de tal uma pessoa que é enganada pelo Deus deste mundo. A religião que Paulo ensinou foi aquela em que todo e qualquer crente se torna um discípulo espiritualmente maduro da luz, e eles devem realizar essa jornada enquanto ainda estão fisicamente vivos em seu corpo de carne. Todavia, nós falamos sabedoria entre os que são perfeitos, escreve Paulo, mas não a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que chegam a nada, mas nós falamos a sabedoria de Deus em um mistério, sim, a sabedoria oculta, a qual Deus ordenou perante o mundo para a nossa glória. 1 Coríntios capítulo 6 versículo 6 ao 7. Se quisermos começar a jornada para casa, devemos reconhecer que Paulo fala de duas classes de cristãos. De uma perspectiva histórica, o primeiro grupo de cristãos conhecia apenas as doutrinas elementares e se chamava ortodoxo. Por que ortodoxa? Porque eles se viam como genuínos seguidores de Cristo. O segundo grupo foram aqueles que foram além do leite do Evangelho e, na medida em que puderam, começaram o processo de transformação do corpo e da mente que lhes permitiu começar a receber o conhecimento dos mistérios diretamente do Espírito, através das palavras do Paulo gnóstico escrito em suas cartas autênticas.